É com muita alegria que chegamos aqui a mais um programa Recado do Coração de Deus. Eu sou o pastor Leonardo e é com imenso prazer e pedindo licença para entrar na sua casa para que pelos próximos 10 minutos a gente possa aqui meditar, refletir um pouco na palavra de Deus, porque é através da meditação que nós encontramos respostas, que nós alcançamos o entendimento. Todos nós devemos nos esforçar a cada dia para compreender cada vez mais a vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero aqui responder mais uma pergunta. Se você tem uma dúvida e gostaria de esclarecer essa dúvida à luz das Escrituras Sagradas, mande um e-mail aqui para a nossa produção, pastoreuquerosaber@gmail.com. Mande a pergunta, o seu nome e a sua cidade. E quem sabe a gente não responde aqui no nosso programa Recado do Coração. Hoje eu estou aqui com a pergunta do Marcelo Gonçalves. E essa eu tenho certeza que é uma pergunta que muitas pessoas devem estar se fazendo. O Marcelo, aqui do Rio de Janeiro, o Marcelo Gonçalves pergunta assim: de acordo com a Bíblia, existe predestinação? Marcelo, quando nós falamos de predestinação, dá a ideia de que a nossa vida é como um roteiro pronto de uma novela, onde tem começo, meio e fim. Quando nós falamos de predestinação, a predestinação nos traz a ideia de que a nossa vida ela já tem um destino certo, como se nada que eu fizesse pudesse me livrar deste destino. A predestinação é a ideia de que Deus estabeleceu previamente o que acontecerá com a vida de cada ser humano. É claro que esse assunto é muito controverso e dentro da própria teologia há correntes calvinistas que vão defender uma tese, há correntes arminianas que vão defender outra, mas eu não quero entrar aqui no estudo teológico, numa discussão teológica. Eu gostaria de trazer aqui uma visão bíblica muito simples, de muito fácil entendimento, para que a gente possa compreender melhor esse assunto. Eu quero começar aqui falando de um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Da mesma forma que nós falamos sempre de predestinação, também falamos do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de você tomar decisões, fazer escolhas e as consequências da vida, o seu futuro será de acordo com as decisões e com as escolhas que você faz hoje. Ou seja, na predestinação, a ideia é de que o seu fim já está determinado. A ideia do livre-arbítrio nos ensina que o fim depende das escolhas e das decisões que você toma hoje. Este texto aqui, de Deuteronômio 30, nos traz essa ideia do livre-arbítrio. Vamos ler de novo e entendê-lo com calma? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte. Preste bem atenção, Deus está dizendo, eu estou lhe propondo a vida e a morte, ou seja, Deus está nos dando uma opção de escolha. Deus está colocando diante de nós duas alternativas. Ora, se há a capacidade de escolher, se há uma alternativa, então isso nos mostra que essa predestinação, nesse modo que a maioria entende, ela é irreal. Porque se há a possibilidade de você decidir,
então significa que a sua escolha e a sua decisão, ela vai interferir diretamente no seu futuro. Então o texto diz, tenho proposto a vida e a morte, e ele continua, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, embora Deus esteja colocando duas alternativas e dois caminhos diante de nós, qual é o desejo do Senhor? É que você escolha a vida. E é claro que a partir do momento que Deus deseja que cada ser humano escolha a vida, de alguma forma Deus vai tentar influenciar nessa escolha. Mas influenciar na escolha de alguém não significa determinar o futuro de alguém. Ora, você, por exemplo, como pai, como mãe, você pode tentar influenciar o seu filho para seguir um bom caminho. Mas não significa que você está destinando ele a alguma coisa. Você está influenciando na tentativa que ele escolha um bom caminho. É o que Deus está fazendo aqui conosco em Deuteronômio 30. Ele diz, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele diz, escolhe a vida. Esse é o desejo. Então, a partir do momento que Deuteronômio 30:19 nos traz esse princípio do livre-arbítrio, então nós temos que entender essa predestinação de uma forma um pouco diferente. Lendo aqui outro texto com você, eu quero ler com você aqui 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós falamos aqui de eleição, isso também traz, a princípio, uma ideia de predestinação. Como assim? Muitos vão entender que quando eu falo eleição, eu estou elegendo alguém, eu estou então predestinando esse alguém de acordo com a eleição que eu faço. Ou seja, quando o apóstolo Pedro fala, vós sois uma geração eleita, essa ideia de eleição, para muitos, é uma ideia de predestinação. Mas eu entendo que a eleição aqui é uma mera expectativa. Vamos imaginar, por exemplo, uma eleição que a gente tenha no país. Quando você elege um governante, o que você deposita sobre ele é uma mera expectativa. Qual é a sua expectativa? Que ele faça um bom governo. Mas o fato de você o eleger não significa que ele vai fazer um bom governo. Mas você tem a expectativa que ele faça. Então, eu entendo que quando a Bíblia fala aqui de eleição, a eleição aqui é uma mera expectativa. Ou seja, Deus, ele te elege, Deus, ele te escolhe, mas para que você seja uma bênção. Deus te elege, te escolhe para que você alcance a vida eterna. Mas não significa necessariamente que você vai ser ou que você vai alcançar. É a expectativa que ele tem. Quando Deus criou o homem, ali o primeiro casal, Adão e Eva, eles foram eleitos para ser uma bênção, mas tomaram uma decisão errada e acabaram colocando tudo a perder. Então, a eleição, eu entendo pela palavra que é uma mera expectativa. Ainda tem algumas coisas para falar desse assunto, então no próximo programa eu vou terminar esse assunto aqui da predestinação. Então, próxima semana, fique ligado que eu vou terminar de responder essa pergunta. Vamos fazer uma oração aqui agora? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe essas pessoas que estão me assistindo em qualquer lugar desse país ou deste mundo, Pai. A Tua palavra nos traz aqui assuntos importantes que precisamos entender, compreender, para que saibamos a Tua vontade. Obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Então, na próxima semana, eu termino respondendo aqui a pergunta do Marcelo sobre predestinação. Um forte abraço e até semana que vem.